Oi, professor, tudo bom? Eu sou o João Otávio e eu vim aqui apresentar minha atividade de recuperação continuada. Então, primeiro, no exercício 1, eu encontrei tanto o meu valor de R quanto de L, referentes ao meu RA. Encontrei o meu φ para que eu pudesse encontrar o meu beta, tabela de bissecção padrão e as contas realizadas. O valor de beta ficou aqui, eu não sabia se eu ia precisar estender a tabela, por isso que eu fiz na outra página. Mas está aqui o valor atingido em graus e em radianos. Então, tendo encontrado o meu valor de beta, eu sei que apesar do indutor distorcer a minha corrente, agora eu sei onde ela se extingue no meu valor de beta. Então, realizei o primeiro gráfico da corrente na carga. O segundo gráfico, levando em consideração a extinção da corrente, então eu tenho que fazer consideração sobre a tensão na carga, o quanto aparecerá de envoltória do semiciclo negativo na carga. Então, fiz a conta referente é raiz de 2 vezes 0 seno do meu beta, que vai me entregar o quanto ela desceu para baixo. E a partir do momento em que ele para de conduzir, que minha corrente se extingue, o meu diodo passa a segurar aquela corrente, né? Ele polariza reversamente. Então, para um C, eu comecei descrevendo o valor médio, chegando no resultado numérico. Todos os resultados numéricos aqui foram comprovados com software, então eu acredito que estejam corretos. E considerando o balanço de energia, em que VL é igual a zero, eu considerei que IRL médio é igual a VL médio sobre R. Cheguei no valor. Para o valor de ID médio, como o retificador e como o diodo, perdão, e a carga dividem o mesmo laço, a corrente média que passa na carga é a corrente média que passa no diodo. Anotei isso daqui, tá explicado. E agora, acredito que seja o ponto mais importante da minha recuperação, pelo menos, que é a corrente na carga RMS. O senhor reparou, eu tive dificuldade com isso durante boa parte do semestre, mas acredito que dessa vez está correto. Bateu quase que perfeitamente com o software, erro de 0,04, erro de 0,4, algo assim, bem pouco mesmo. Então, peguei a fórmula, realizei o produto notável e separei em 3, né, para poder realizar a conta. A primeira conta está descrita aqui, a primeira foi feita por substituição, a segunda foi feita por integral por partes, 2 vezes inclusive, e a terceira foi feita por substituição também. Então, todas descritas aqui. Então, terminei a conta, realizei e cheguei que a minha corrente RMS na carga era igual a 8,4. Eu lembro que no software deu 8,2 e alguma coisa, 8,1 e alguma coisa. Então, para a corrente no diodo RMS, eu coloquei que como diodo, da mesma forma da corrente média, né? Como o diodo e a carga compartilham o mesmo laço, a corrente RMS na carga é a mesma do diodo. Realizei a conta do valor de potência, muito próximo também do software, e aqui eu realizei, acredito que é o segundo ponto mais importante da minha recuperação continuada, porque faltou isso na prova, faltou eu justificar as questões teóricas, né? Então, primeiro eu comecei falando sobre o controle, né? Era a questão A. Disse que o SCR ele possui entrada para condução, porém não possui. Ele possui controle de entrada na condução, porém não possui controle para bloqueio. O TVP e o MOSFET possuem controle para ambos. Então, descrevi como que funciona o ataque do terminal de controle, o SCR, o TBP por corrente e o MOSFET por tensão. No 3, perguntava a dificuldade do circuito e a potência utilizada, né?
Então, eu disse que o SCR, o MOSFET, perdão, tinha o circuito de comando mais simples. O SR também é classificado como simples, apesar de que no laboratório de EI a gente realizou o controle do MOSFET e por uma questão pessoal, talvez eu não tenha achado tão simples, mas é classificado como simples. E o TBP tem um controle já mais complexo devido à estocagem, a necessidade de retirada de corrente para a entrada em bloqueio. Em relação à frequência, eu disse que o MOSFET dos três é o que trabalha em maiores frequências, e os outros dois relacionados a ele trabalham em frequências de comutação mais baixa. Para o último, eu disse que ambos dos três eles trabalham somente no primeiro quadrante. Então, e coloquei as curvas aqui para uma análise um pouco melhor do comportamento deles e para exemplificar graficamente o comportamento.